Durante os últimos domingos, os evangelhos nos conduziram pelo caminho da Quaresma. Nós vimos o deserto, vimos Nicodemos na escuridão, vimos aquele poço de Jacó, vimos também aquele homem cego de nascença, o túmulo de Lázaro e no último domingo, nós chegamos às portas da cidade de Jerusalém com ramos de palmeiras nas nossas mãos. Ramos de palmeiras nas mãos. Cada texto, cada um desses textos, era uma preparação, era uma aproximação lenta e deliberada para chegarmos a esse momento. Para chegarmos aonde estamos aqui hoje. E finalmente esse momento chegou. Finalmente a ressurreição de Cristo chegou. Mas afinal de contas, meus irmãos, o que nós estamos celebrando? O que exatamente nós estamos celebrando? E a resposta simples e óbvia, simples e clara, é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é a resposta óbvia e clara. Mas, de fato, há uma profundidade nessa resposta. Há uma profundidade no entendimento dessa pergunta que raramente nós alcançamos. Raramente nós paramos para perguntar de que exatamente Jesus ressuscitou. De que exatamente essa ressurreição de Cristo nos resgata. Do que a ressurreição de Cristo nos resgata? O Salmo 16, esse salmo escrito por Davi em torno de 1000 anos antes da cruz, é o texto que Pedro e Paulo escolhem e usam para explicar a ressurreição. Pedro e Paulo, os dois escolhem o Salmo de número 16 para explicar a ressurreição de Jesus. É o texto que o próprio Espírito Santo escolheu para trazer luz, para interpretar este que é o maior evento da história. Este que é o maior evento da história. E esse salmo fala de um lugar chamado Sheol. Esse salmo fala de um lugar chamado Sheol. Um lugar que em verdade todos nós conhecemos, mesmo que não tenhamos escutado essa palavra até hoje. Um lugar que todos nós conhecemos, mesmo que nunca tenhamos escutado esse nome antes. O Salmo termina com uma das declarações mais profundas e mais belas de toda a Escritura. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi escreve essas palavras em primeira pessoa. Ele parece estar falando de si mesmo e da sua própria confiança, a própria confiança que ele tinha de que Deus não o abandonaria na morte. Essa é a percepção de Davi. Ou melhor, essa é a percepção que é passada quando nós lemos esse texto. E de fato, por muitos anos foi assim que esse salmo foi lido. No entanto, meus irmãos, o que acontece é que no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, Pedro se coloca diante do povo e começa a pregar a palavra. Pedro se coloca diante do povo e começa a pregar a palavra. E ele cita exatamente esses versículos. Ele cita exatamente esses versículos. E então diz algo que provavelmente deve ter soado inesperado ou completamente estranho para aquela multidão. Pedro
no seu discurso, na sua pregação em Pentecostes, ele cita exatamente esses versículos e diz então algo que provavelmente deve ter soado inesperado, ou no mínimo estranho. Estranho para aquele povo. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu. Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Pedro faz questão de dizer, irmãos, não é novidade para ninguém, mas cabe deixar claro aqui, o nosso patriarca Davi, ele morreu. Ele foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. O argumento de Pedro é bastante claro, meus irmãos. Vejam só, se o Salmo 16 está falando de alguém que não verá corrupção, e Davi claramente viu corrupção, tanto é que o seu túmulo ainda estava lá entre eles, então a conclusão lógica é que Davi não podia estar falando de si mesmo. Davi não podia estar falando de si mesmo. Ele só podia estar falando de outra pessoa. Davi, como profeta que era, e o texto deixa claro, Davi só podia estar profetizando a respeito do seu descendente. Paulo, por sua vez, argumenta da mesma forma no capítulo 13 de Atos. E ele diz assim, porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Davi viu. Jesus, por outro lado, não viu. Portanto, a conclusão lógica e clara, é a de que esse salmo está falando objetivamente a respeito de Jesus Cristo. A respeito de Jesus Cristo, esse salmo é realmente um salmo de Páscoa. É todo sobre Jesus. É a voz do Filho Eterno orando ao Pai, com a certeza de que o Pai não o abandonaria. É Jesus orando. É Jesus falando nesse salmo. Mas, meus irmãos, para nós entendermos o peso desse resgate, para nós entendermos o que significa não ser abandonado pelo Pai, nós precisamos entender o que de fato é esse tal de Sheol. O que de fato é esse tal de Sheol. O versículo 10 diz assim, não deixarás a minha alma no Sheol. A maioria das traduções traz na morte ou no Hades do grego, como nós citamos no Credo dos Apóstolos. Mas a palavra hebraica aqui, original, é a palavra Sheol. E ela é, sim, uma palavra muito mais rica e muito mais perturbadora. Ela é muito mais rica e, por outro lado, muito mais perturbadora do que qualquer tradução consegue comunicar. Do que qualquer tradução consegue evidenciar a nós. Quando nós pensamos em Sheol, naturalmente, instintivamente, nós pensamos no túmulo. Ou nós pensamos no lugar para onde os mortos vão. Mas nas Escrituras, esse Sheol que nós estamos falando aqui é muito mais do que isso. Esse Sheol que as Escrituras estão falando é muito mais do que isso. Sheol, meus irmãos, é uma condição. Sheol é uma experiência. E é uma experiência que muitos de nós conhecemos. Não após a morte, mas no meio das nossas vidas. Sheol é uma experiência que muitos de nós conhecemos, não após a morte, obviamente, mas no meio das nossas vidas.
é experimentar a morte enquanto nós estamos vivos. Isso é o Sheol. É experimentar a morte enquanto nós estamos vivos. Deixa eu esclarecer um pouco aqui o que eu quero dizer. O Salmo de número 88 é o salmo mais pesado, é o salmo mais dramático, mais triste de todo o saltério. E o seu autor, obviamente, estava vivo quando ele escreveu. Mas ouçam então o que ele diz, a forma como ele descreve a si mesmo. Salmo 88. Estou contado entre os que descem a cova. A minha vida está à beira da morte, do Sheol. Eu fui posto no mais fundo da cova. Eu fui posto nas trevas. Eu fui posto nas profundezas. Removeste até os meus amigos para longe de mim. Estou preso e não consigo sair. Sintam, meus irmãos, o peso das palavras do salmista, a angústia que aquele salmista sentia. Estou contado entre os que estão mortos. Sou considerado como um morto. Até os meus amigos estão longe de mim. Estou preso e não posso sair. Estou preso e não posso sair desse lugar. O salmista claramente não está morto, mas ele claramente está no Sheol. Claramente está no Sheol. Quando Jacó ouve o seu filho amado, ouve que ele foi devorado por um animal, e então lhe mostram a túnica de José completamente ensanguentada. Olha o que Jacó diz. Com luto descerei ao Sheol, ao meu filho. Com luto descerei ao meu filho. Jacó não está morrendo, mas a perda daquele filho, do seu filho amado, é uma experiência de morte em vida para ele. É o Sheol enquanto nós ainda respiramos. Quando Davi é perseguido pelos seus inimigos, quando ele está fugindo, quando se sente encurralado e abandonado, ele diz: as ondas da morte me envolveram, os rios da perdição me aterrorizaram, os laços do Sheol me cercaram, os laços do Sheol me envolveram. Davi também está vivo, mas ele também está no Sheol. Jonas, engolido pelo grande peixe, o grande animal, clama do ventre. Do ventre do Sheol clamei ao Senhor. Do ventre do Sheol, do ventre da morte clamei ao Senhor. E nós sabemos também, Jonas não estava morto, mas a sua experiência era de morte. De fato, o Sheol nas Escrituras descreve as mortes que nós sofremos enquanto nós ainda estamos vivos. O Sheol nas Escrituras descreve as mortes que nós sofremos enquanto nós ainda estamos vivos. A doença que consome o nosso corpo, mas não nos mata. A doença que consome o nosso corpo, mas não nos leva à morte imediatamente. A tristeza profunda que esmaga o nosso coração e que não acaba. A solidão, a isolação, a solidão que nos angustia. O aborto de um filho que nos frustra. O fracasso que nos humilha. A existência que parece não levar a absolutamente nada, prematura, incompleta, desperdiçada. Tudo isso na Bíblia é esse Sheol. Tudo isso na Bíblia, todo esse sofrimento humano legítimo, é esse Sheol. E o versículo 10 do nosso Salmo diz que Deus não abandona o seu santo, a alma do seu santo nesse lugar. Assim, meus irmãos, com tudo isso em mente,
com todas essas coisas, com essas verdades a respeito do Sheol, eu quero que vocês olhem agora para a crucificação. Olhem para a cruz de Jesus e vejam o que ela realmente foi. Jesus passou 3 anos anunciando o reino de Deus. Ele cura doentes, ele expulsa demônios, ele ressuscita mortos. Jesus alimenta multidões, reúne discípulos, causa uma espécie de movimento que crescia com uma velocidade absurda, que chegava a assustar as autoridades religiosas e políticas. Jesus faz todas essas coisas. Havia, portanto, uma expectativa de que algo maior estava para acontecer. Algo muito grande está para acontecer. Olha o que Jesus fez. Ele curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos, reunia gente de tudo que é lado. E a expectativa daquele mundo, naquele tempo, era de que, de fato, o mundo estava para ser transformado. Essa era a expectativa. O mundo está para ser transformado. O mundo está para ser mudado de uma vez por todas. E o que acontece? O que acontece, meus irmãos? Vem a cruz. O que acontece em meio a toda essa expectativa de transformação do mundo é que vem a cruz. Vem a morte de Jesus. Os discípulos então são dispersos. Pedro nega o nosso Senhor. Judas o trai. Aqueles que haviam gritado Hosana na entrada em Jerusalém, agora são praticamente os mesmos que dizem, crucifica-o. Crucifica-o. O homem que havia ressuscitado Lázaro foi pregado em uma cruz, entre 2 ladrões, morrendo de forma violenta, morrendo de forma prematura, morrendo de forma humilhante. Morrendo de forma humilhante. Morrendo antes que qualquer uma das suas promessas parecesse estar cumprida. Pensem na percepção daquele povo naquele tempo. Jesus faz todas essas coisas. Jesus anuncia grandiosas coisas. E vem a cruz. E chega à cruz. Jesus morre sem ver a plenitude do reino que ele mesmo anunciou. E agora, meus irmãos? E agora, se nós estivéssemos na cena do Calvário, sem saber o que viria depois, qual seria a sua percepção? De que forma você enxergaria a morte de Jesus? Como promissora? É fácil pensarmos dessa forma quando nós estamos desse lado da história, mas se você estivesse lá, como você agiria? Nós, de fato, veríamos a morte mais sheoliana da história. Nós consideraríamos aquela morte a morte mais sheoliana da história. Não apenas uma morte física ou biológica, mas uma vida que foi ceifada. Uma morte prematura, uma vida frustrada. Jesus nos anunciou todas essas coisas, nos prometeu todas essas coisas. E como ele morre assim, de uma hora para outra? Como ele pode morrer dessa forma? Uma morte aparentemente sem fruto algum. Um Messias morto? É um Messias que falhou. Um movimento destruído pela cruz significa maldição. É um movimento que claramente não era de Deus. E é assim que os inimigos de Jesus enxergaram a crucificação. É assim que os discípulos de Jesus se sentiram ao final daquela sexta-feira. De fato,
É assim que qualquer observador minimamente racional, é isso que qualquer observador minimamente racional teria concluído. A morte de Jesus foi, do ponto de vista humano, completamente sem sentido. Completamente absurda. Completamente desperdiçada. 3 anos de ministério desperdiçados. A morte mais sheoliana de toda a história. A morte mais sheoliana de toda a história. E foi exatamente dessa morte, meus irmãos, que Jesus ressuscitou. É dessa morte que Jesus ressuscitou. Deus não abandonou a alma de Jesus no Sheol. Não permitiu que o seu corpo visse corrupção. E ao ressuscitá-lo, Deus fez algo que vai muito além. Deus fez algo que vai muito além de simplesmente trazer um homem morto à vida. A ressuscitação, a ressurreição de Jesus é algo muito além do que simplesmente trazer um homem morto à vida. A ressurreição de Jesus transformou a sua morte. Não cancelou, não anulou a sua morte. A ressurreição de Jesus transformou a sua morte. A morte que parecia mais absurda. A morte que parecia a mais absurda da história. Se tornou, como sabemos bem, a morte mais frutífera da história. A morte mais frutífera da história. O grão que caiu na terra e morreu produziu muito fruto. Como o próprio Cristo havia anunciado, João capítulo 12. Na semana em que foi crucificado. O Messias, que parecia ter falhado, provou ser o único que nunca falhou. O movimento, que parecia ter sido destruído pela cruz, provou ser o único que atravessaria os séculos. A morte, que parecia ser o fim da história, provou ser o seu centro, o centro da história, o centro da história. E isso, meus irmãos, isso nos diz algo fundamental sobre como Deus age na história. Como Deus atua na história. O padrão da ressurreição, morte que se torna vida, fracasso que se torna vitória, semente que morre para produzir fruto. Não é, como costumamos pensar, uma exceção. Não é uma exceção. Morte que se torna vida, fracasso que se torna vitória, não é uma exceção. É o modus operandi de Deus. É a forma como Deus trabalha na história. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Passa anos na prisão. Sua vida parecia consumida, desperdiçada. Uma espécie de aborto. Uma existência interrompida antes do tempo. E então o que acontece? É que Faraó tem um sonho. José, então, sai da prisão para se tornar o governador do Egito. O que parecia ser um Sheol, o que era para José e para o seu pai um Sheol, acabou sendo provado como o caminho de Deus para a providência. O caminho de Deus para a providência que salvaria muitas vidas. E esse mesmo padrão se repete ao longo de toda a história, ao longo de todas as Escrituras. O que parece Sheol nas mãos de Deus revela ser sempre o caminho para algo muito maior. A ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus não é uma exceção de Deus. Não é Deus atuando pela exceção, mas é a revelação do modo como Deus sempre operou.
sempre operou ao longo da história. Olha para trás. Olha para a nossa história, a história do povo de Deus. Se não foi sempre assim que Deus atuou. Se não foi sempre assim que Deus agiu na história. De fato, essa é a garantia de que Deus continuará operando assim também. Não apenas em Jesus Cristo, continuaria, mas em nós também. No seu povo também. Assim, meus irmãos, nós precisamos reconhecer. Vou queimar. Assim, nós precisamos reconhecer que a promessa do Salmo 16, não deixarás a minha alma no Sheol, não é apenas sobre Jesus. Não é apenas para Jesus. Jesus é o primeiro. Jesus é o primogênito dentre os mortos, mas onde o primogênito vai, os demais filhos vão também. Os demais filhos do Pai vão também. E isso, meus irmãos, significa algo muito concreto para nós hoje. Tanto para nós que estamos vivendo hoje, quanto para aquilo que está ainda por vir. Essas verdades, essa promessa de Deus do Salmo 16, significa algo muito concreto para nós, para cada um de nós. Em primeiro lugar, para hoje, significa, meus irmãos, que Deus nos resgata, sim, das nossas mortes parciais. Deus nos resgata das nossas mortes parciais. Se o Sheol descreve não apenas morte física, mas todas as formas de morte em vida, seja a doença, seja o sofrimento, seja o isolamento, seja uma existência que parece não dar fruto nenhum, se essas coisas existem na sua vida, então a promessa de Deus é que Ele não te abandonará no Sheol. Essa é a promessa de Deus. Foi para isso que Cristo Jesus morreu. Todas as formas de morte em vida, Deus fará com que você passe por essas coisas na presença dEle. Novamente, se o Sheol descreve não apenas morte física, mas todas as formas de morte em vida, sofrimentos que nós sentimos, que nós sabemos bem o quão doloridos são. Então a promessa de Deus, a promessa é de que Deus não nos abandonará no Sheol, mas Ele estará conosco em meio ao Sheol. Ele estará conosco em meio ao Sheol. Muitos de nós, de fato, conhecem o Sheol de dentro. Conhecem de perto. Conhecem a morte de perto. Não porque nós estejamos morrendo fisicamente, mas porque a nossa vida, em algum momento, acabou virando um túmulo. Acabou virando uma espécie de túmulo. Escuro, sufocante, aparentemente sem saída. Mas a promessa da Páscoa, a promessa de Deus, é que Deus não nos abandonará ali também. O mesmo Deus que não deixou Jesus no túmulo, não nos deixará sozinhos, abandonados no Sheol. Não nos deixará. Esse é o aspecto com relação à nossa vida hoje. Mas para as nossas mortes, significa que nenhum cristão desce ao Sheol sem ser uma semente plantada. Nenhum. Há cristãos que morrem jovens, há cristãos que morrem no ventre das suas mães, e nem mesmo essas mortes foram em vão. Significa que nenhum cristão desce ao Sheol
sem ser uma semente do reino. Há cristãos que morrem jovens, cristãos que morrem no ventre, outros que morrem antes de ver os seus filhos crescerem. Pais que crescem sem ver os seus filhos crescer. Que morrem sem ver as suas orações respondidas. Que morrem sem ver os seus projetos acabados, as promessas cumpridas. E a pergunta que o Sheol nos faz? A pergunta que o Sheol nos faz é essa. Será que nós consideramos essas vidas como desperdiçadas? Será que foram vidas absurdas? Será que foram vidas sheolianas no pior sentido? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. A ressurreição de Cristo nos responde. É óbvio que não. Nenhuma vida cristã é desperdiçada. Nenhuma morte cristã é em vão. Nenhum cristão sofre prematuramente sem ser uma semente plantada. Nenhuma vida que parecia incompleta está realmente incompleta. Porque o mesmo Deus que transformou a morte mais absurda da história na morte mais frutífera, é o Deus que pode transformar as suas mortes em mortes frutíferas também. O mesmo Deus que transformou a morte mais absurda, mais louca, mais insana desse mundo, é o Deus que transformará as nossas mortes, as mortes em vida absoluta e plena também. O que parece Sheol nas nossas vidas está nas mãos do Deus que disse e cumpriu. Tu me farás ver os caminhos da vida. Essa é a promessa de Deus. Para quando estamos no Sheol, para quando estamos sofrendo, tu me farás ver os caminhos da vida. Tu me farás, mesmo diante da morte, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante daquilo que o mundo chama de depressão, sofrimento, a morte, tu me farás ver caminhos da vida. Tu me farás enxergar a vida. Meus irmãos, para concluir, voltemos a Jacó por um momento. Durante alguns anos, muitos anos, Jacó viveu convicto de que o seu filho estava morto. Jacó viveu diante dessa realidade, considerando o seu filho como morto. Ele carregou esse luto como o seu próprio Sheol, porque de fato era. De fato era a sua morte em vida. A sua morte em vida. A perda daquele filho amado era uma experiência de morte para Jacó. Provavelmente como pai, como todo pai aqui. Você com certeza preferiria morrer do que ver o seu filho morrer. Melhor dizendo, você preferia morrer do que ver o seu filho sofrer. Mas Jacó carregou esse peso. Jacó carregou esse luto como seu próprio Sheol. A perda do filho amado era uma experiência de morte em vida, de forma que ele diz repetidas vezes que ele está no Sheol em prantos. Jacó fala isso repetidas vezes. A vida para ele havia parado ali. Havia parado naquela túnica ensanguentada. E então um dia chega a notícia. Uma notícia tão improvável que ele simplesmente não consegue acreditar. Jacó não consegue acreditar de imediato. A notícia de que o filho, que ele havia considerado morto, estava verdadeiramente vivo. E não apenas vivo, mas agora ele governava o Egito. Ele recebe essa notícia. Aquilo que parecia ser a maior tragédia da sua vida, havia sido nas mãos de Deus
a providência que salvaria ao seu pai e a muitas multidões. A nós, meus irmãos. A nós, meus irmãos. A notícia de que o filho que ele havia considerado como morto agora estava vivo, e não apenas vivo, mas governando o Egito, que aquilo que parecia a maior tragédia da sua vida, Deus havia transformado em bênção. Deus havia transformado em vida para multidões. E é impossível pensar nessa história e não olhar para a história de Cristo. As Escrituras nos dizem que quando Jacó ouviu essa história, o seu espírito voltou a viver. Quando Jacó escuta que o seu filho, que ele considerava morto, quando ele sabe, toma conhecimento de que seu filho estava verdadeiramente vivo, Jacó voltou a viver. Jacó voltou a viver. O homem que estava no Sheol foi ressuscitado por Deus. A morte que ele carregava foi revertida pela notícia de que o seu filho estava vivo. A morte que ele carregava foi revertida pela notícia de que o filho estava vivo. E, meus irmãos, a Páscoa é para nós essa mesma notícia. A notícia de que o filho está vivo. A boa notícia de que o filho está vivo. O filho que foi crucificado, sem a menor razão. O filho que foi crucificado está vivo. O que parecia a maior derrota se provou ser a maior vitória. E podemos citar alguma vitória maior do que essa? De maneira nenhuma. O que parecia ser Sheol provou ser o caminho para a vida. E o mesmo Deus que não abandonou Jesus ao Sheol, que não permitiu que o seu corpo visse corrupção, também não vai permitir a você, meu irmão. Também não permitirá a nós, também não vai nos abandonar. Nem em vida, quando diante dos nossos olhos os túmulos escurecerem, a morte se colocar diante dos nossos olhos, as saídas sumirem, a tristeza nos consumir, Deus não vai nos abandonar. E Cristo, de fato, ressuscitou por isso. Mas também nem na nossa morte. Quando chega a hora de deixar tudo aquilo que é temporário para viver a tudo aquilo que é plenamente eterno. Cristo ressuscitou, meus irmãos. E isso não muda apenas o nosso destino depois da morte, mas muda a nossa vida a partir de agora. Cristo ressuscitou e isso muda absolutamente tudo. Não apenas o que acontece depois da nossa morte, mas o que acontece agora, dentro das mortes que nós já estamos vivendo, já estamos sofrendo, mas já passaremos. Porque onde o primogênito foi, a boa notícia é que os demais filhos podem seguir. Para onde o primogênito foi, os demais filhos podem seguir. E onde Jesus saiu do túmulo, nós também sairemos. Nós também sairemos. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Será que você consegue dizer isso? Diante do sofrimento? Diante da morte? Perdendo um filho? Perdendo um pai? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Essa promessa foi cumprida em Jesus.
E em Jesus que saiu do túmulo, que não ficou no Sheol, que transformou a morte mais absurda em vida, ela é cumprida em nós também. O que parece morte em nossas vidas, está nas mãos do Deus que ressuscitou a Jesus do Sheol. E esse Jesus é o Deus que nos promete delícias e alegrias, não apenas agora, mas perpetuamente. Esse Jesus ressuscitou. Esse Jesus morreu e ressuscitou verdadeiramente. O Deus que ressuscitou a Jesus do Sheol é o Deus que nos promete delícias e alegrias. Não apenas para agora. Não apenas momentâneas, mas delícias para sempre. E é nesse Deus que nós cremos. Esse Deus que vive. E é nele que nós vivemos também. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.